Pense na pessoa mais teimosa, para quem é quase impossível falar de Deus. Um ateu decidido. Não apenas um ateu, mas o mais famoso filósofo ateu de sua época. Esse era o inglês Antony Flew, o maior filósofo ateu do século XX. Na verdade, Flew é considerado o principal filósofo dos últimos 100 anos. Seu ensaio Teologia e Falsificação se tornou um clássico e a publicação filosófica mais reimpressa do século passado. Ele passou mais de 50 anos defendendo o ateísmo. No livro Um Ateu Garante Deus Existe, Flew conta como chegou a negar a existência de Deus, tornando-se ateu. Na segunda parte da obra, ele analisa os principais argumentos que o convenceram da existência do Criador. Na página 144, seguindo o paradigma aristotélico, ele escreveu o seguinte: minha jornada para a descoberta do divino tem sido até aqui uma peregrinação da razão. Segui o argumento até onde ele me levou, e ele me levou a aceitar a existência de um ser autoexistente, imutável, imaterial, onipotente e onisciente. Flew diz que dois fatores em particular foram decisivos para a sua mudança do ateísmo para o teísmo. A ideia de que deve haver uma inteligência por trás da complexidade integrada do universo físico e a constatação de que a complexidade integrada da vida, que é muito maior, mais complexa do que o universo físico, somente pode ser explicada em termos de uma fonte inteligente. Em outras palavras, informação tem que provir de uma fonte informante, de uma fonte de vida. Vida só pode provir de vida, como dizia Pasteur. Quando Antony Flew afirma que a complexidade integrada do universo físico foi um dos motivos de seu abandono do ateísmo, está na verdade se referindo ao argumento do design inteligente, expresso pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, verso 20. Para Antony Flew e outros cientistas, é possível chegar à conclusão de que Deus existe valendo-nos inicialmente da chamada revelação natural, ou seja, o universo criado, a natureza. As digitais espalhadas na natureza apontam para as mãos do grande designer cósmico, cujos atributos invisíveis podem ser detectados por meio das coisas que foram criadas. A criação do universo aponta para o Criador e consiste num dos mais conhecidos argumentos para a existência dele. Esse argumento é também chamado de cosmológico e pode ser expresso da seguinte maneira. Primeiro, tudo que teve um começo teve uma causa. Segundo, o universo teve um começo. Terceiro, portanto, o universo teve uma causa. A primeira premissa parece lógica, né? Apela ao senso comum. Já a segunda premissa, de que o universo teve um começo, não chega a ser unanimidade e precisa ser analisada mais de perto. Se a conclusão for de que o universo teve de fato um começo, teremos que admitir que ele teve também uma causa. Atualmente, a teoria para a origem do universo mais aceita entre os cientistas é a do Big Bang. Toda a matéria do cosmos estaria compactada num único ponto de densidade quase infinita que se expandiu, dando origem às galáxias, estrelas e planetas. Não vou analisar aqui se essa teoria é correta ou não, mas uma coisa é certa. Ela levou os cientistas a concluir que o universo teve um início e colocou os incrédulos num beco sem saída. Outra maneira de concluir que o universo teve um começo vem da análise das leis da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica afirma que a cada momento que passa, a quantidade de energia utilizável no universo está ficando menor. Já de acordo com a primeira lei, a quantidade de energia no universo é constante e finita. Assim, o universo estaria sem energia agora, caso fosse eterno e estivesse funcionando desde toda a eternidade para trás, passada. Mas aqui estamos nós. As estrelas ainda brilham, a Terra ainda gira em torno do Sol, ainda respiramos e nos movemos. Logo, o universo deve ter começado em algum ponto, em algum momento, no passado finito. Ele não pode ser eterno. Aqui o naturalismo filosófico encontra sua limitação. Note bem, não havia mundo natural ou leis naturais antes do surgimento do universo. Uma vez que a causa não pode vir depois do seu efeito, as forças naturais não foram responsáveis pela origem do universo. Portanto, deve haver alguma coisa acima da natureza para realizar o trabalho. Isso é o que significa a palavra sobrenatural. A conclusão a que podemos chegar é de que o universo foi causado por alguma coisa externa ao tempo, ao espaço e à matéria. Portanto, uma causa eterna, uma causa primeira não causada. E como o universo apresenta lógica e funciona de acordo com leis finamente ajustadas, finamente reguladas, concluímos também que essa causa tem que ser muito inteligente. Essa conclusão é compatível com as religiões teístas, mas não depende, não está baseada apenas nessas religiões. Está baseada igualmente na razão e nas evidências. Outro argumento que ajudou a mudar a cosmovisão do ex-ateu Antony Flew é o argumento teleológico, ou argumento do propósito, do design.
Em forma de silogismo, ele fica assim, ó. Primeiro, todo projeto tem um projetista. Segundo, o universo e a vida foram projetados. Terceiro, o universo e a vida têm um projetista. À semelhança do que ocorre com o argumento cosmológico, a primeira premissa do argumento teleológico parece bastante lógica. Já a segunda premissa precisa ser confirmada, pois, se for verdadeira, devemos concluir que o universo e a vida foram projetados. Eu vou exemplificar com aquela que é considerada uma das mais simples formas de vida, a ameba. A informação contida apenas no núcleo de uma simples pequena ameba é maior do que a informação contida nos 30 volumes da Enciclopédia Britânica. E a ameba inteira tem tanta informação em seu DNA quanto 1000 conjuntos dessa enciclopédia. A informação complexa e específica da qual dependem todas as formas de vida e que simplesmente não poderia surgir, por acaso, é um dos maiores problemas para os defensores do evolucionismo naturalista. Esse tipo de informação aponta para uma fonte informante inteligente. Ainda que a existência de Deus possa ser convincentemente defendida, por que eu deveria aceitar o Deus bíblico e não outros deuses? Por que eu deveria considerar a moralidade derivada da visão judaico-cristã? Os próximos estudos ajudarão a responder essa pergunta.